Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana do Ateliê de Tutti Baby e para a videoaula de hoje eu trouxe o molar versão chaveiro. E a junção das 4 pecinhas aqui em cima é exatamente igual a do molar. Eu espero que agora ficou bem claro para vocês poderem tecer o de vocês aí. E eu esqueci de colocar na lista de materiais enchimento, então não se esqueçam de colocar aí na lista de vocês. E não se esqueçam também de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal, que você não perde nenhuma das videoaulas que eu tô postando por aqui toda semana. Bora tecer? Materiais que nós vamos utilizar para a videoaula de hoje. Uma agulha de crochê de 1,75, tesoura, uma agulha de tapeçaria, um pincel e um batom, pode ser tinta de tecido, ou qualquer outra coisa, giz pastel, para a gente poder fazer o rosadinho das bochechinhas. 4 marcadores de carreira, algumas sobras de linha branca e linha preta para fazer os bordadinhos, um par de olhinhos de 4 milímetros, linha branca, aqui no caso eu tô usando um fio de cleia e um fio de cleinha, mas vocês podem usar a cleia, o fio Anne, que vai ficar do mesmo tamanho que o meu. É porque eu não tenho aqui agora e eu tenho essas duas linhas que dá a mesma espessura do outro. E vocês podem usar qualquer linha, espessura de linha que dê na agulha de 1,75. Cola de silicone líquida. Ferragem para chaveiro. Aí vocês podem escolher dourado, prateado, com mosquetão, aí você escolhe da forma que você quiser. E alicates para a gente poder colocar a ferragem do chaveiro. Então, vamos começar. Nós vamos começar fazendo essas 4 partezinhas aqui de cima do dentinho, tá? Então, com a linha branca, agulha, anel mágico. Um ponto baixíssimo. E agora eu vou tecer aqui no anel mágico 5 pontos baixos. Fecho o anel mágico. E agora, na segunda carreira, nós vamos tecer 5 aumentos, que são 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo de base da carreira anterior. Eu vou aproveitando e já vou prendendo esse fio que fechou o anel mágico. Aqui fez um total de 10 pontos baixos nessa carreira. Vou colocar o marcador. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Então, num ponto de base, eu vou tecer um ponto baixo e no próximo ponto, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto baixo. E vou repetir essa sequência até o final da carreira, num total de 15 pontos baixos.
Agora, na quinta carreira, na quarta carreira, nós vamos tecer 2 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir essa sequência até o final da carreira, um total de 20 pontos baixos. Quinta carreira. Na quinta carreira, nós vamos tecer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Total, 25 pontos baixos. Sexta carreira. Na sexta carreira, nós vamos tecer 4 pontos baixos. Um meio ponto alto. 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. Um meio ponto alto no próximo ponto. E 18 pontos baixos até chegar no marcador. Terminamos. Agora eu vou tecer mais 3 pecinhas igual a essa. A última pecinha, a gente não corta o fio. As outras pecinhas, nós vamos cortar o fio, deixando aqui mais ou menos um palmo de fio para a gente poder fazer a união das pecinhas. Agora, nós vamos preparar as pecinhas para a gente poder juntar. Então, como que eu faço? Eu ponho esse biquinho, que você vê aqui que não é redondinho, ela tem um biquinho voltado para o lado de dentro. Aqui, nós vamos fazer marcações. Então, eu vou contar a partir do pontinho, do último ponto que a gente fez, que eu teci aqui, ó, um pontinho baixo no último ponto. Então, a partir dele, nós vamos contar 7 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou contar mais 7 pontos baixos pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nesse último ponto, eu vou colocar o marcador. Vai ficar assim. E vou fazer a mesma coisa nos outros, inclusive no que a gente não arrematou, tá? A gente não corta o fio da última pecinha dessa que a gente fizer. Prontinho, olha, agora nós temos as 4 partes marcadas. Então, agora nós vamos prender as pecinhas da seguinte forma. Eu vou juntar a partir aqui desse pontinho que a gente fez aqui, né, do arremate, para dentro. Então, agora eu vou começar a fazer a união deles com essa sobra de fio que a gente deixou.
E agora, como que eu vou fazer? Eu vou deitar essa pecinha sobre essa, porque nós vamos fazer a emenda sempre pelo lado avesso. Então, eu coloquei a parte do final aqui que a gente teceu, vou juntar na parte que tem o marcador, e eu vou nesse pontinho aqui do marcador, inclusive, tá? A partir dele, ó, que nós vamos laçar o fio. E isso pode ser feito também com a agulha de tapeçaria. E agora eu vou casando pontinho daqui com um pontinho de lá. E fecho com ponto baixíssimo. Pego um pontinho daqui, com um pontinho de lá, e vou fechando. E agora, um ponto baixíssimo, passo o fio e vai ficar assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa, seguindo aqui a ordem. Vou juntar esse, que é o pontinho final, vou jogar ele pra cima aqui da próxima peça. Então, vou colocar o fiozinho do término dessa peça com o marcador de carreiras da outra peça. Desmanchar. Então, aqui estava o marcador. Vou pegar aqui onde eu terminei, arrematei o fio. Ó, e aí fica pontinha com pontinha. Laço o fio. Um ponto baixíssimo. Agora, eu vou casando pontinho e pontinho e fechando com ponto baixíssimo. Agora, eu arremato. E aí, fechei mais uma pecinha. Agora, nós vamos para a última. Então, aqui foi onde eu terminei. Puxa um fio só. Aqui foi onde eu terminei a minha pecinha, que eu não arrematei. E eu não arremato ela, tá? E aí, eu vou pegar no próximo pontinho, colocar aqui, ó, um marcador de carreiras em cima desse. Tiro o marcador. E aqui eu pego no próximo. E vou tecendo pontos baixíssimos em direção ao centro aqui das pontinhas. Agora, aqui eu vou virar e vou voltar com pontos baixíssimos até eu chegar aqui do outro lado.
não arremato, deixo esse aqui, olha. E agora eu vou fechar o último, a última pecinha aqui. E aí está, prontinho. Agora, aqui no meio ficou esse buraquinho que a gente vai fechar com esses fios que ficaram aqui, tá? Que a gente pode costurar também com agulha de tapeçaria. E pronto. E aí tá as 4 pecinhas. Agora, esses fios aqui do meio, a gente corta um pouquinho, não corta rente. A gente corta deixando um pouco aqui, para não desmanchar o nosso trabalho. E a gente vai deixar eles guardadinho aqui dentro, tá? E agora, nós vamos continuar a tecer. Agora, nós vamos fazer o corpinho do dente, tá? Então, agora eu vou tecer um ponto baixo no primeiro gominho aqui. E ajusto bem o ponto para não ficar buraquinho. E aqui eu vou colocar o marcador de carreiras, que esse vai ser o início e o término das carreiras. E vamos tecer em volta dos gominhos, e na junção de um gominho com o outro, a gente vai tecer um ponto baixo. Então, vamos lá. E não se preocupe com valores aqui nessa etapa, com quantidade de pontos. Então, agora, nessa carreira, nós teremos 56 pontos baixos, que são 13 pontos baixos de cada gominho, nós tecemos um ponto baixo entre cada gominho, deu um total de 56 pontos baixos. Se não deu essa quantidade, é porque na hora de você fechar aqui, talvez tenha fechado com um pouco menos. Aí, você dá uma revisada para ficar certinho o seu dentinho. Agora, nós vamos para a 8ª carreira. A 7ª carreira, nós unimos os gominhos. Agora, a 8ª carreira. Uma diminuição. Deixa eu diminuir aqui. E 13 pontos baixos. Isso nós vamos repetir 3 vezes.
Agora eu teço uma diminuição e 9 pontos baixos. Décima carreira, uma diminuição e 11 pontos baixos. Nós vamos fazer isso 3 vezes. Agora, nós vamos tecer uma diminuição e 10 pontos baixos no último gominho. Na 11ª carreira, nós vamos tecer uma diminuição e 9 pontos baixos e vamos repetir 4 vezes essa sequência. E por último, 4 pontos baixos. Um total de 44 pontos baixos. E na carreira anterior, nós ficamos com 48 pontos baixos. Agora, na 12ª carreira, nós vamos fazer uma diminuição e 9 pontos baixos 4 vezes. Agora, nós vamos fazer a divisão para a gente poder fazer a raiz do nosso dentinho, tá? Então, agora nós vamos dividir aqui em 4 partes. Como nós temos 40 pontos baixos, então, a cada 10 pontos, a gente vai colocar um marcador. Pronto. Depois que nós dividimos nosso dentinho em 4 partes, agora nós vamos fazer a primeira raiz. Então, vou lá no meu primeiro ponto e você tem que prestar atenção que na hora que você tecer essa carreira, que nós vamos fazer as divisões, o ponto tem que estar aqui
mais ou menos entre a divisão dos dentinhos, tá? Então, agora nós vamos para a primeira. Vou tecer 10 correntinhas. E vou colocar, vou prender essas correntinhas no próximo marcador, que é aqui do lado. Tá? Então, nós temos que perceber que nós estávamos tecendo nessa direção, o próximo marcador é esse, não esse, tá? Então, a gente vai sempre tecendo no sentido horário. Então, agora eu vou prender aqui com um ponto baixo, bem no ponto onde tá meu marcador, ó. Então, aqui, ó, bem nesse pontinho aqui, eu vou prender e vou tecer um ponto baixo. Agora, eu vou virar meu trabalho, porque agora eu vou tecer nessa direção. Então, agora eu vou virar para as correntinhas e vou tecer 10 pontos baixos nas correntinhas, que é um ponto baixo para cada correntinha que a gente fez. Cuidado para não torcer a correntinha, tá? Para o seu trabalho não ficar torcido. E vou tecer 10 pontos baixos no dentinho. Então, vou fazer 10 pontos baixos na correntinha e 10 pontos baixos no dentinho. Tem que tomar cuidado, que a gente tem que pegar certinho nos pontos. É aqui que vai ficar o marcador de carreiras, que é o início e o término das carreiras. Então, vamos recapitular aqui. Nós dividimos em 4 partes iguais. Na 11ª carreira, a gente tinha 40 pontos, dividimos em 10 pontos, ó, em 4 partes iguais, cada parte com 10 pontos, tá? Então, aí eu teci 10 correntinhas, prendi no próximo marcador. Tá? Virei o trabalho e teci 10 pontos baixos nas correntinhas e 10 pontos baixos no dentinho. Então, agora nós vamos dar prosseguimento. Na próxima carreira, nós vamos tecer 20 pontos baixos, sem aumento, sem diminuições, tá? Simplesmente 20 pontos baixos, tá? Na terceira carreira da nossa primeira raiz, nós vamos tecer agora 8 pontos baixos e uma diminuição, 3 vezes. E aqui nós ficamos com um total de 18 pontos baixos. Agora,
Na quinta carreira, a gente vai tecer na quarta carreira, desculpa, quarta, nós vamos tecer 18 pontos baixos. Vai ser uma carreira sem diminuições. Na quinta carreira, nós vamos tecer 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Na sexta carreira, 15 pontos baixos, outra carreira sem diminuições. Sétima carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Repete essa sequência até o final da carreira. Na oitava carreira, nós vamos tecer 6 diminuições. Teço um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Corto o fio, deixando um pedacinho de fio pra gente depois fechar o buraquinho que fica aqui embaixo com o falso anel mágico, tá? Então, fizemos a primeira raiz. Olha, tá assim o nosso trabalho. Agora, nós vamos tecer a próxima raiz. Para tecer a próxima raiz, nós vamos dividir aqui a nossa primeira raiz que nós tecemos ao meio. Nós vamos pegar o pontinho aqui do meio. E agora eu vou tecer 3 correntinhas. Vou fazer aqui a argolinha. E vou prender aqui no nosso próximo marcador. Teço um ponto baixíssimo, viro o meu trabalho e vou tecer 3 pontos baixos dentro da correntinha.
5 pontos baixos aqui na minha correntinha. Deixa eu ajustar aqui que tá soltando. Eu teço esse ponto aonde eu peguei a correntinha, ó. Então, vou fazer aqui um. E vou prendendo o fiozinho que a gente iniciou o trabalho. 3, 4, 5. E 10 pontos baixos aqui no nosso dentinho. Então, vamos recapitular aqui essa nossa segunda raiz. Na segunda raiz, eu dividi a primeira raiz que nós tecemos ao meio, prendi o fio, teci 3 correntinhas, virei o trabalho, teci 3 pontos baixos nas correntinhas de base que a gente tinha feito, 5 pontos baixos na raiz e 10 pontos baixos no dentinho, tá? E aí, nós ficamos aqui com um total de 18 pontos baixos. E agora, nós vamos tecer 2 carreiras de 18 pontos baixos cada uma. Sem diminuição, sem aumento, sem nada. 2 carreiras de 18 pontos baixos cada uma. Na quarta carreira, nós vamos tecer 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Quinta carreira, uma carreira sem diminuições. 15 pontos baixos nessa carreira. Sexta carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Então, vamos lá, 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. E a última carreira, penúltima carreira, 12 pontos baixos, uma carreira sem diminuições. E a oitava e última carreira, 6 diminuições.
Teço um ponto baixíssimo, corto o fio, deixo um pouco de fio pra gente poder fechar depois com o falso anel mágico. E aí, nós fizemos a nossa segunda raiz do dentinho. Agora, nós vamos para a terceira raiz. Na terceira raiz, eu vou pegar aqui, ó, no próximo marcador. Vou prender o fio. Vou tecer 3 correntinhas. E vou prender aqui, ó, entre as duas raízes que a gente fez no início. Ponto baixíssimo. 3 pontos baixos na correntinha que eu acabei de prender. Dez pontos baixos aqui no corpinho do dentinho. Cinco pontos baixos aqui na raiz do nosso dentinho. E aí, nós começamos a nossa terceira raiz. Então, recapitulando, nós prendemos o fio aonde estava o marcador, tecemos 3 correntinhas, prendemos entre as duas primeiras raízes e viramos o trabalho, teci um ponto baixo sobre cada correntinha, 3 pontos baixos, 10 pontos baixos no corpo do dentinho e 5 pontos baixos na raiz do dentinho. Agora, a gente coloca o marcador, que aqui vai ser o início e o término das nossas carreiras. E vamos tecer 2 carreiras de 18 pontos baixos cada carreira. Vocês teçam aí, que eu vou tecer aqui e já eu volto pra gente continuar a nossa terceira raiz. Pronto, terminei as minhas 2 carreiras de 18 pontos baixos. Agora, na quarta carreira, são 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes, total de 15 pontos baixos. Na quinta carreira, nós vamos tecer uma carreira sem diminuições. São 15 pontos baixos nessa carreira. Na sexta carreira, nós vamos tecer 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes, num total de 12 pontos baixos.
7ª carreira, uma carreira sem diminuições, 12 pontos baixos nessa carreira. E a 8ª e última carreira, nós vamos tecer 6 diminuições. Teço um ponto baixíssimo e corto o fio. E agora nós vamos colocar o enchimento, que aí nós vamos encher as partes do dentinho. Então, eu primeiro coloco pouquinho, que eu vou colocar bem na pontinha do... Aqui, bem na pontinha do dente, tá? Eu acerto lá. Bem colocadinho. E depois que eu encho o restante da raiz, para que não fique murcha a pontinha da raiz do dentinho. Eu aperto com cuidado também para que não saia aqui, pelo buraquinho que a gente vai fechar. Agora, aqui na parte de cima, eu faço a mesma coisa. Eu vou enchendo cada pecinha dessa aqui de cima com um pouco de enchimento, ó. Coloco de cada uma delas separada. Depois a gente enche a parte do corpinho que vai empurrar esse enchimento aqui pra cima. Prontinho, agora nós vamos tecer a 4ª e última raiz do nosso dentinho, tá? Então, nós vamos tecer 18 pontos baixos. Eu posso começar aqui, faço uma alcinha. Posso começar aqui no primeiro ponto. Aqui eu teço 10 pontos baixos no corpinho do dentinho. Aqui eu teço o primeiro ponto baixo. Vou prender no fio que eu iniciei o trabalho e vou tecer aqui 10 pontos baixos. Cinco pontos baixos aqui nessa raiz do dente que a gente fez, na primeira raiz.
Nessa raiz, nós vamos tecer 3 pontos baixos, que foram as 3 correntinhas iniciais que nós fizemos, e não 5, como eu havia falado. Então, nós tecemos 10 pontos baixos aqui no corpo do dentinho, 3 pontos baixos nessa raiz, agora 5 pontos baixos nessa próxima raiz aqui. Ajusta bem o ponto para não ficar muito aberto. Eita. Pronto, e aí nós ficamos nessa raiz com 18 pontos baixos. A gente coloca, marcador de carreiras. E vamos tecer 2 carreiras de 18 pontos baixos cada carreira. Então, vocês adiantem aí, que eu vou adiantar aqui e a gente já volta pra gente terminar a nossa 4ª raiz do nosso dentinho. Pronto, teci as 2 carreiras de 18 pontos baixos. Vocês não se preocupem com esses buraquinhos que fica aqui no meio, que depois a gente fecha. E agora, a 4ª carreira. 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Total de 12 pontos baixos. Ó, 15 pontos baixos, desculpa. Agora, na 5ª carreira, nós vamos tecer uma carreira sem diminuições. São 15 pontos baixos nessa carreira. Sexta carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes, total de 12 pontos baixos. Sétima carreira. Uma carreira sem aumentos e sem diminuições, são 12 pontos baixos nessa carreira. Agora, nós vamos colocar enchimento.
E agora, nessa última carreira, nós vamos fazer 6 diminuições. Prontinho. Agora, nós vamos fazer o acabamento do nosso dentinho, que já ficou praticamente pronto. Agora, eu vou pegar minha agulha de tapeçaria e nós vamos fechar todas essas pontinhas das raízes do dentinho. E nós vamos tecer o falso anel mágico, pegando aqui, ó, as alcinhas de fora. Agora eu passo o fio aqui pra dentro. E assim a gente vai fazer nas nossas outras 3 raízes, olha, fica bonitinho. Então, adiantem aí que eu vou adiantar aqui e a gente já volta. Ok, fechei aqui as 4 raizinhas e ficou assim, tá? Agora, nós vamos escolher um dos lados pra gente poder colocar os olhinhos, tá? Então, aí eu vou colar os olhinhos. E aí, a gente deixa secando, enquanto isso, a gente vai bordar a boquinha do nosso dentinho. Eu vou pegar a linha preta. Faço nozinho em uma das pontas. E aqui, ó, pra vocês terem uma noção da altura que eu coloquei o olhinho, eu vou contar aqui pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4... entre a carreira 4 e a carreira 5, tá? E aí, eu coloco o outro na mesma distância. Para bordar a boquinha, eu vou bordar aqui no espaço entre os 2 olhinhos. Eu vou entrar com meu fio num ponto aleatório. Passo o nozinho pra dentro, tá? E agora, na mesma linha, eu venho aqui do outro lado e vou pra carreira de baixo. Laço aqui o fio, vou fazer um pontinho aqui na carreira de baixo. Vou sair aqui numa das laterais. Se você quiser ele com um sorrisinho mais aberto, aí vocês podem pegar na carreira de baixo, tá? Vou fazer um nozinho aqui para arrematar minha boquinha. Passo pra dentro e puxo o nozinho lá pra dentro. E ficou assim o sorriso do nosso dentinho, tá? E aí, se vocês quiserem bordar a sobrancelha, a gente pode aproveitar o mesmo fio, tá? E aí, a gente borda a sobrancelha aqui do nosso dentinho. Aí, você pode enfeitá-lo da forma que você desejar. Corto o fio. Agora, eu vou trocar pela linha branca. Dou um nó em uma das pontas. Entro num ponto aleatório e saio aqui bem coladinho no olhinho. Passo o nozinho pra dentro. E saio aqui na lateralzinha dele,
Vou pro outro lado, a gente pega aqui mais ou menos no meio do olhinho, aqui tá andando porque ainda tá molhado. Você espera secar a cola para fazer esse bordadinho. E aí, a gente baixa aqui. Coloca embaixo do olhinho, olha. Mas esperem secar antes de fazer o bordadinho, senão o olhinho de vocês vai sair do lugar. Eu dou um nó aqui. E passo pra dentro. Corto o fio. E agora a gente vai colocar a ferragem do chaveiro. Vou pegar meu alicate aqui, abro a argola. E escolho aonde que eu quero colocar. Se eu quero colocar aqui no meio, numa das pontas, eu vou colocar aqui no meio. Agora, a gente coloca o blushzinho aqui nas bochechinhas. E aí, está pronto o nosso dentinho. E aí, você pode fazer vários. Esse aqui não tem a sobrancelha, esse aqui eu já coloquei. E aí, você pode fazer vários para lembrancinha. E é isso. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.